Fala pessoal, tudo bom? Professor Silvio Bononi aqui, professor de informática para concursos. E neste vídeo nós vamos resolver uma bateria de questões da banca IDECAM. Tudo bem? Então a gente vai ver o que está sendo cobrado da matéria informática para a banca IDECAM. Vamos resolver questão aí de 2023, de concursos recentes, né? Também 2022. Então o que tem de mais recente aí das últimas questões a gente vai resolver aqui nesse vídeo. Tudo bem? Vamos lá, vamos embora então para começar a nossa resolução aqui, galera. Então a questão número 1, a gente vai, só um detalhe, a gente vai passando, né, pelos temas aí, é mais legal nesse formato, nós vamos resolvendo questões de temas diversos, né, então não vou seguir primeiro um tema, depois o outro, por quê? Porque daí a gente vai transitando entre um tema e o outro, e isso até ajuda nesse processo de estudo, tá bom? Vamos lá então, questão número 1 diz o seguinte: no que diz respeito ao hardware dos computadores, existe um dispositivo de saída de dados, certo? Que representa uma categoria de periférico que oferece a forma mais rápida de impressão em grande formato para produzir com eficiência desenhos muito grandes ou ilustrações coloridas baseadas em vetor de alta resolução. Esta impressora de grande formato também é adequada para produzir cortes de alta precisão, numa ampla variedade de tamanhos, possibilitando a impressão de pôsteres, planos, anúncios, embalagens, fotos, brindes personalizados, merchandising e muito mais. Esse dispositivo ele é conhecido por... Então, a gente tem aqui, está falando sobre um dispositivo, né, de saída. Se ele está falando de dispositivo de saída, né, um periférico de saída, nós já vamos eliminar a letra A. Por quê? Porque o scanner ele é um periférico somente de entrada. Ou seja, a informação eu só envio para o computador. Ele quer um periférico de saída, que é onde eu tenho o retorno da informação, né? Por exemplo, um monitor seria ali, tá? Mas não é o caso. Outro ponto aqui. ISO-stick, né? ISO-stick é uma forma de você armazenar dados, tá? O ISO-stick é um aparelho que você pode armazenar dados. Então ele é um periférico misto, na verdade, tanto para inserir quanto para você poder retirar informações. Ele é misto. Aí tem um ponto aqui que ele fala na questão, que ele fala aqui, ó, impressão em grande formato. Legal? Então essa impressora, ó, já fala que é uma impressora de grande formato. Legal? Ou seja, uma impressora de grande porte. As impressoras LaserJet, no caso, elas são impressoras de pequeno porte, né? A gente tinha impressoras residenciais aí, caseiras, que a gente usava lá. Mas plotter é um tipo de impressora. São umas impressoras que são bem grandes, né? Que você vai imprimir pôster, agências, né, gráficas utilizam ela. Então, plotter... Entenda o seguinte, é um tipo de impressora? Sim. E é um periférico de saída, né? Muitas vezes a questão pede assinale a alternativa que pede um periférico de saída. E tá lá plotter como resposta, tudo bem? Então, como ele falou de impressora de grande porte, a nossa única resposta aí é plotter, tá bom? Vamos lá então para a questão número 2. O texto da figura digitada no editor de textos Writer, né, do LibreOffice, em português, tendo sido realizado procedimentos. Então, item 1. O título Brasília 2023 foi criado a partir do uso de um formato de uma ferramenta que permite customizar uma caixa de textos com opções específicas e que disponibiliza modelos padrões de texto para inserir um documento e possibilita que sejam editados pelo usuário. Então, o primeiro recurso que ele usou foi esse aqui. Depois ele usou ali o recurso ali, ó, item 2. O texto foi utilizado um recurso que destacou essa letra E aqui, ó. Essa letra E conforme indicado na figura. Legal? Esse nome desse recurso, tá? Do item 2, vamos lá. Esse item lá, se a questão fosse sobre o Word, a resposta, lá no Microsoft Word, tá? A resposta seria Word Art. Se fosse no Microsoft Word, tá? Mas a questão é no LibreOffice. Mas já estou aqui deixando mais uma dica para vocês. Tudo bem? Agora, esse recurso aqui para fazer essa letra grande, ela tem o mesmo nome tanto no Writer como no Word, que é o recurso capitular do item 2 aí, ó, que está falando. Esse E grande se chama capitular, tudo bem? Só que o recurso no Writer não chama Word Art, isso é no Microsoft Word. Ele chama Fontwork, que é a mesma coisa, tá? Fontwork
fonte work é o recurso para fazer esse Brasília 2023 e capitular é o recurso do item 2 para fazer este E grande, esse E gigante aí que vocês estão vendo, tá bom? Então aí a gente já vai, né, entendendo os pontos das diferenças, algumas diferenças entre as ferramentas. Smart Work, taxar não, fonte work, beleza. Smart Work, não. O Smart Work vai ser que nem o Smart Art para fazer fluxograma, organogramas. Vamos lá. Questão 3. No que se refere ao sistema operacional Windows e Linux, dois componentes são caracterizados a seguir, no caso, né? Ele diz que há um programa que é o firmware responsável pela execução de tarefas imprescindíveis, como o reconhecimento dos hardwares instalados, a verificação das horas no relógio interno e a inicialização do sistema operacional. Este é o item 1. Então, vamos lá. O item 1, ele é um programa que vai, na hora que você liga o computador, ele vai fazer, no caso, todo o processo aí de inicialização, de reconhecimento do computador. Isso não é o setup, porque o setup ele é uma configuração, tá? Que você faz ali dentro do computador no início. O processo de swap, no caso que é de, podemos dizer assim, de troca de memória, não tem nada a ver com esse processo. Kernel está relacionado não a esse processo de inicialização, né, que ele fala do sistema e tudo mais. O kernel quer dizer núcleo do sistema operacional. Tá? A palavra kernel. Então, o kernel está relacionado mais quando a questão fosse direto sobre sistema operacional. Aí sim, seria kernel, poderia ser. Mas então, o primeiro item que ele está falando aqui é o BIOS. Né? Agora, olha o item 2. O BIOS é o sistema, um chip de memória ROM, tá? Um chip de memória ROM, que tem esse sistema interno aí da placa-mãe que faz esses reconhecimentos na hora que você liga o computador. Ah lá, ó. Aí ele fala aqui, ó, no item 2, há um componente que representa núcleo, né, entre hardware de um computador e seus processos, estabelecendo a comunicação e gerenciamento de recursos com mais eficiência possível, né, falando do sistema operacional. Legal? Então tá, aqui sim ele está falando do kernel, então gabarito letra A, tá? O kernel é o sistema que vai, a parte do sistema operacional onde ele vai, no caso, fazer todo o reconhecimento. Olha, tem itens de hardware, o sistema operacional precisa ler. Quando alguém coloca, por exemplo, um pendrive na porta USB, o núcleo tem que fazer essa conexão lá da porta USB, deixar, né, colocar como disponível para o usuário poder ver o conteúdo do hardware e por aí vai, entende? Então, o kernel que é o núcleo do sistema operacional. Legal, beleza. Vamos lá agora para uma questão de LibreOffice Calc, né? Essa questão aqui no Calc, ela seria a mesma coisa, a mesma forma de resolução se essa questão fosse no Excel, tá? Então o que a gente vai ver aqui está falando do Calc, mas se fosse para o Excel também serviria a mesma resposta, são as mesmas funções, os mesmos nomes e as mesmas regras, tá bom? Então vamos lá, ele diz ali, ó, em A4 foi inserida uma expressão mod maior aqui, ponto e vírgula 5. Legal? Então vamos por parte, que aqui ele tem várias informações. Bom, a gente tem aqui a função mod. Legal, deixa eu dar um zoom aqui um pouquinho. Então a gente tem aqui no item 1 a função mod, tá? Aí eu tenho uma outra função aqui, que é a função maior. E eu tenho esse ponto e vírgula 5, que também é do mod, tá? Eu vou deixar em amarelo ali porque faz parte do mod. O que é a função mod? A função mod é a função que mostra o resto da divisão. Sempre você vai ter, dentro da função mod, você vai ter dois termos. Você sempre vai ter assim, ó, igual, mod vai ser o divisor, acho que é divisor ou dividendo, né? O divisor e o dividendo. Você sempre vai ter dois termos só, porque é esse dividido por esse. E aí eu vou saber o resto da divisão. Então é esse aqui dividido por esse. Legal? Beleza. Então você pode ver que eu tenho aqui, ó, uma função maior aqui que eu preciso tirar um valor, que o resultado dessa função vai ser dividido por esse 5 aqui. Então o que a gente não tem, na verdade, ainda é esse valor aqui, porque aqui, ó, ele vale 5. Legal? Ele vale 5. Então esse primeiro ali que eu tenho o azul, eu tenho que resolver a função maior. E a função maior, o que eu tenho da função maior? A função maior, ela é igual, maior, ela vai ter um intervalo, ponto e vírgula, posição. Legal? Então eu tenho aqui dentro da função maior que resolver dentro desse intervalo de A2, esse intervalo aqui, ó, de A2
até D2. Dentro desse intervalo, ele quer o quê? O que é aquele número 3? É a posição, ou seja, eu quero o terceiro maior número dentro do intervalo de A2 até D2. Legal? Então esse 3 representa a posição. Então, né, no caso aqui, o 3 ali, poderia ser qualquer outro número, mas a gente tem o 3. Então vamos lá. Dentro desse intervalo que a gente marcou, quem que é o primeiro maior número? Eu quero o terceiro, mas eu tenho que achar quem é o primeiro, que é o 22, ele é o primeiro maior número. Depois dele, quem é o segundo maior número? Ah, o segundo maior número é o 19. Segundo maior número é o 19. Legal? E quem é o terceiro maior número? O terceiro maior número está aqui, 18. Então, a resposta aqui dessa parte azul vai ser o número 18, que é o terceiro maior número. Legal? Então, agora sim. Agora, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho... Agora ficou lá. Eu tenho igual mod, que é 18 dividido por 5. É isso que eu vou resolver agora. Mod 18 dividido por 5. Então, vamos lá. 18 dividido por 5. Tudo bem? 18 dividido por 5. Então, a gente está achando o primeiro número aqui. Legal. 18 dividido por 5. Então, 4 vezes 5, 20. Vai passar. Então, 3 vezes 5, 15. 15. Legal. Então, 18 menos 15 é 3. Então, aqui o primeiro número que eu tenho é 3. Porque mod traz o resto da divisão. Então, quando eu olhar no gabarito aqui, ó, ou vai ser a letra A, ou vai ser a letra C. Tudo bem? Então, não é a letra B, não é a letra D. Tudo bem? Então, o primeiro número é 3, que é resto 3. Agora, a gente vai resolver a função C. Vamos lá, função C. Deixa eu passar isso aqui para cá, né? Aqui, que a gente resolveu. O que é a função C? A função C é a condição, ponto e vírgula verdade, ponto e vírgula falso. Então, nós vamos analisar uma condição. Se essa condição for verdade, a minha resposta vai estar aqui. Legal? Se essa condição for verdade. Se essa condição for falsa, ou é um ou é outro, né? Se ela for falsa, a minha resposta vai estar aqui. Tudo bem? Então, ou é um ou é outro. Então, vamos analisar aqui, ó. Eu tenho aqui, dentro da função C, uma condição para eu analisar. Ponto e vírgula, a posição verdade. Ponto e vírgula, a posição do falso. Então, eu tenho aqui, ó, cada cor em uma posição para ficar mais fácil para vocês olharem aí. Então, ele está falando o que na condição? Primeiro, lembra assim, eu leio essa condição como uma afirmação, para que eu possa julgar ela entre verdadeiro e falso. Então, por exemplo, ele está falando para mim que A4, vamos ver quem é A4. A4 a gente fez aqui, ó, que é onde eu coloquei a fórmula, ó, que resposta que deu aqui? A resposta que deu em A4 foi, a gente fez ali o mod, deu resto 3, né? Que é a função do mod. Essa função aqui, não trouxe resto 3 que a gente fez aqui, ó, do mod? Resto 3, né? Então, essa função toda aqui deu resposta 3. Então, ele está falando que a 4, que foi a função do mod que a gente fez aqui, ó, né, que trouxe resto 3, ele está falando que é menor ou igual a 2. Essa condição, ela é verdadeira ou falsa? É falsa, né, pessoal? Então, aqui eu tenho a posição do verdade, aqui eu tenho a posição do falso. Então, ele vai mostrar para mim o quê? 3 é menor que 2? Não. É igual a 2? Não. Então, a condição é falsa. Então, ele vai mostrar o quê? Nordeste ou Sudeste? Se é falsa, ele vai mostrar Sudeste. Então, quando eu olho no gabarito aqui, 3 e Sudeste, gabarito letra C. Tá? Então, uma questão bem bacana, com várias funções juntos. Mod não é uma função muito comum de cair nas provas. Então, acredita aí que uma função, por exemplo, que cai dessa daí, né, por exemplo, vai atrapalhar muito da galera. Até para função maior também pode tornar um pouco confuso, tá? Então, lembra, mod é o resto da divisão. Não é o total da divisão, tá? Aqui, só quero colocar um detalhe aqui, ó. Aqui deu 3. Mas esse 3 aqui, ele não tem nada a ver com a resposta, tá? O que importa é o resto da divisão. E é o primeiro resto, tá, pessoal? É o primeiro resto. Eu não vou fazendo ela até acabar, não. É o primeiro resto. Deu 3 aqui, primeiro resto, acabou. É aqui que resolve a função mod. Vamos lá para a questão agora. A questão de número 5. Questão de número 5. Deixa eu posicionar para vocês aqui. Questão de número 5. Google Meet, né? A ferramenta aqui, ó. Google Meet é um aplicativo desenvolvido pela Google com foco na realização das videoconferências, possibilitando a realização de reuniões à distância.
superando as barreiras geográficas e com uma série de benefícios a todos os usuários. Na versão gratuita do Google Meet, oferece ferramentas de chat acessível para todos, compartilhamento de tela, reuniões com duração de até quantas horas e acesso de até quantas pessoas, entre outras facilidades. Nessa situação, os valores de X e N são respectivamente. Então veja, ele quer saber, na versão gratuita do Google Meet, você pode fazer uma reunião com as pessoas de até um determinado número de horas, que é quantas horas? 1 hora no máximo na versão gratuita, tá? É 1 hora no máximo. E aí, e quantas pessoas simultâneas você pode colocar nessa reunião gratuita? No caso aqui, né, fica meio óbvio, você pode colocar 100 pessoas, tá? Então vamos dizer assim, é o mínimo que você tem ali para uma reunião gratuita, tá, pessoal? Para uma reunião gratuita. Então, atenção nesse ponto aí, legal? Atenção nesse ponto aí. Belezinha? Muito bem. Vamos lá, então, para a questão de número 6. Questão de número 6. Ao usar, aqui, ó, vamos lá, que ele fala aqui, ao usar recursos, né, do navegador do browser Google Chrome ou Firefox, em ambos é possível realizar 3 procedimentos caracterizados a seguir. Primeiro item, navegar em sites na modalidade tela cheia, né? Então, existe um botão aí que quando você está navegando, você consegue, né, tampar os menus lá e colocar essa modalidade do navegador em tela cheia. A partir do acionamento de uma tecla de função, que são aquelas teclas lá em cima lá. Tudo bem? Beleza. Item 2. Verificar o andamento dos downloads. Isso aqui costuma cair bastante. Qual é, né? Por meio de um acionamento de atalho de teclado, né? Existe um atalho de teclado que você, no caso, você consegue ver o andamento dos downloads. Vamos lá, item 3. Item 3 diz, fazer a procura de uma palavra ou frase na homepage de um site exibido naquele momento por meio de uma janela de diálogo, como mostrado aí na figura, né? Galera, esse item 3 aqui da pesquisa, acredito que é o mais usado por vocês, quando vocês querem pesquisar... Quando vocês querem pesquisar, por exemplo, um nome, no caso, tá? Quero ver se tem um nome aqui dentro do item. E Ctrl P, a gente sabe que é para imprimir. Então, já vou descartar a letra A, vou descartar a letra D. Ctrl F, que é o localizar, né? Ctrl F, que é localizar. E aqui tem 2 atalhos para essa banca que eu sugiro você sempre lembrar. Quais são? É o Ctrl J e o Ctrl D, tá? Porque esses atalhos, eles são os mesmos para todos os navegadores. O Ctrl D é você adicionar uma página que você está acessando à sua lista de favoritos. Esse é o Ctrl D, tá? Favoritos. Então, Ctrl J é os downloads e assistir em tela cheia lá um site, né? Colocar ele em tela cheia é o F11, tá bom? Teclas aí importantes, mas o Ctrl D e Ctrl J são bem importantes. Ctrl F, Ctrl P, que são listas, né, dos navegadores, né? E ele diz aqui, ó, as teclas de função no item 1, 2 e 3 são respectivamente, né? Então ficou bem tranquilo aqui. Vamos lá agora para a questão de número 7. Segurança da informação é a proteção de dados de propriedades das organizações contra perigos e ameaças diversas, envolvendo ações que objetivam evitar riscos e garantir a continuidade das operações. Entre os princípios da segurança da informação, um tem por principal objetivo fazer o quê? Preservar o sigilo dos dados, né? No caso, significando que certas informações não devem ser acessadas por pessoas que não estejam credenciadas, ou seja, não deve ser acessada por pessoas que não tenham o acesso, nem divulgadas por essas pessoas com fins obscuros. De qual princípio que ele está falando? Então a gente tem ali basicamente, quem são os princípios da segurança da informação? É a disponibilidade. O que é disponibilidade? É o serviço estar disponível quando você precisar dele, está lá disponível para acessar. A gente tem a integridade. A integridade é aquele princípio que garante a não alteração da informação, que os dados não foram alterados no caso, tá? Integridade. Depois a gente tem a confidencialidade. Confidencialidade é que a informação ela é confidencial, ou seja, só vai estar disponível para quem realmente deve ter o acesso, né? Para quem deve ter o acesso. Tudo bem? Essa é a confidencialidade.
Aí a gente tem a autenticidade, né, que é você autenticar a sua identidade, e tem a irretratabilidade, ou chamada de não repúdio, tá? O que é o não repúdio ou irretratabilidade? Você não pode negar que é o emissor que é o dono da informação, né? Eu digo o seguinte: quando você vai num cartório e reconhece firma da sua assinatura, você não pode negar que você é o dono daquela informação, tá? Não tem como você negar, porque está reconhecido firma, então ali é o princípio do não repúdio sendo exercido ali. Tudo bem? Então, existe o princípio da vulnerabilidade? Não, não tem. A gente tem esses três aí, né? Integridade, autenticidade, que é, né, preservar o sigilo dos dados, e principalmente aqui, ó, certas informações não devem ser acessadas por pessoas que não estejam credenciadas, ou seja, só deve acessar quem realmente tem acesso aos dados, tá bom? Então, questãozinha bacana, muito comum, tema de cair aí na parte de segurança, principalmente se você está fazendo um concurso, né, para guarda municipal, carreiras policiais de forma geral, é um tipo de questão para cair na sua prova, porque está relacionado à segurança dos dados, está relacionado à segurança da informação. Vamos lá agora para a questão 8. Entre os dispositivos de entrada e saída de dados utilizados na configuração de microcomputadores, um deles possibilita executar as funções de digitalização e fotocopiadora além da impressão, né? De qual dos dispositivos que a gente está falando, né, no caso aqui? Vamos lá. Então a gente tem aqui, ó, o que é Bubble Jet? Bubble Jet é um tipo de impressora a jato de tinta, tá bom? Matricial também é uma impressora, são aquelas impressoras bem antigas, barulhentas, né, que ela perfurava o papel. ISO-Stick, uma forma de armazenar dados no formato ISO, né, no formato imagem, a gente já falou. Agora, multifuncional é a impressora que tem vários recursos aí, inclusive de impressão e digitalização, que é o scanner, tá legal? Vamos lá agora para a questão de número 9. Estando na área de trabalho do Windows 10, né, a ação de pressionar exclusivamente o botão, este botão aqui, ó, né, este botão aqui, deixa eu aumentar um pouquinho para ficar melhor, de preservar este botão, gera como resultado a abertura ou fechamento do menu iniciar. Legal. Como alternativa, esse sistema operacional oferece a possibilidade de execução de um atalho de teclado que produz o mesmo resultado. Qual é esse atalho de teclado? Então a gente sabe que esse botãozinho aí, né, que tem no teclado aí, a gente quando clica ele abre o menu iniciar, não abre? Beleza. Qual é a outra opção, qual é o outro atalho, né, de teclado que se você clicar ele vai ter o mesmo efeito? Esse atalho, galera, é o Ctrl ESC, tá? Então se o seu teclado ele não tem o botãozinho do Windows, Ctrl ESC ele vai abrir o menu iniciar. Tá bom? Questãozinha aí sobre essa parte aí de... Vamos lá. Agora, questão número 10. Questão número 10, deixa eu posicionar aqui. Questão número 10. Muito bem. Questão número 10. No editor de textos Writer, o pacote de aplicativos LibreOffice em português para inserir uma quebra de página, né? Quebra de página em um documento digitado, deve-se acionar um ícone. O ícone de atalho, né, são respectivamente. Então veja, ele quer quebra de página. Tá vendo esse letra D aqui, ó? Isso aqui parece um botão de um link de internet. Então esse é o botão para inserir hiperlink. Legal? Esse botãozinho da letra A é o botãozinho, no caso, de cola, né? Copiar e colar aí, relacionado à cola no caso, tá? Esse botãozinho da letra D é de você criar, né, uma referência aqui, tudo bem? Opa, letra A também não. Então, letra C, que dá para ver que ele coloca ali, ó, quebra de página, né, uma página sendo quebrada, tá? Então, gabarito da número 10, letra C. Então, dá para ver, por exemplo, que a IDECAM é uma banca que ela cobra muito ali sobre o Writer e Calc, né? Então, a gente tem que estar atento, principalmente na questão dos ícones do Calc, né? Porque esses ícones, no caso, eles são extremamente importantes porque é o que a banca vai pedir. Se você não está usando o Writer ou Calc, o Writer principalmente com frequência, você vai ter trabalho na hora de lembrar deles da prova. Questão número 11. Questão número 11, vamos lá.
No que diz respeito à internet, nuvem e redes sociais, vamos julgar o item como verdadeiro e falso. Primeiro item diz o seguinte: no uso dos recursos da internet, a atividade de upload é enviar os dados, né? Upload é definida como o termo empregado para representar a transferência de dados de um servidor remoto para dispositivos como microcomputadores. Ou seja, o que é o servidor remoto? É o servidor que está na internet, que está na rede. Então ele está falando que o upload é transferir a informação do servidor remoto da internet para computadores notebook. Na verdade, ele não está falando de upload, ele está falando de download, né? Então ele inverteu aí, o primeiro item é falso. Vamos lá para o item 2. A computação na nuvem é a disponibilidade sob demanda dos recursos de computação como serviços na internet, que elimina a necessidade de as empresas adquirirem, configurarem ou gerenciarem a infraestrutura. Assim, elas pagarão apenas pelo que usarem, né? Então ele fala aqui, ó, necessidade das empresas adquirirem e configurarem. Ou seja, eu posso pagar itens, né, pagar espaço, bancos de dados de outras empresas que têm essa infraestrutura, e eu não preciso ter essa infraestrutura aqui. Então, verdadeiro esse gabarito. 3. As redes sociais são espaços virtuais onde grupos de pessoas ou empresas se relacionam por meio do envio de mensagens e partilha de conteúdos. Entre elas, o LinkedIn é uma rede social que tem como foco relacionamentos profissionais, sendo uma grande plataforma que ajuda pessoas e empresas a anunciarem vagas, procurarem empregos, alimentarem a sua rede de contatos, conhecida como network, fazerem parcerias, entre outras atividades relacionadas. Verdadeiro. LinkedIn é uma rede social, né, com o intuito profissional. O foco do LinkedIn é informações, são, né, postagens profissionais, tá? Então, nós temos aí a letra FVV, gabarito letra C. Outra questão de calque aqui, ó. Então a gente tem aqui, ó, calque. Olha que interessante, já coisas para você analisar. Perceba que eu tenho duas figuras, figura A e B. Na figura A, eu estou na planilha ID1, ó. Na figura B, eu estou na planilha ID2. Então tá vendo que eu tenho duas planilhas dentro do mesmo aplicativo. Muito bem, duas planilhas dentro do mesmo aplicativo. Vamos lá. Ele diz, ó, nas planilhas foram realizados os procedimentos descritos a seguir. Em D5 da ID1, ou seja, D5 está aqui, ó, nessa célula aqui, foi inserida, aqui, ó, foi inserida uma expressão que determina o segundo maior número entre todas as células, de A3 até C3. Então aqui, ó, de A3 até C3, que passa por B3 também, né? Então ele está falando de uma função para determinar o segundo maior número. A gente fez agora há pouco uma questão da função maior, onde ele pediu o terceiro maior número. Aqui ele está pedindo o segundo. Legal. Então a gente já sabe que vai procurar dentre as alternativas a função maior. E a gente viu que a função maior é o quê? É igual, né, maior, né, intervalo, ponto e vírgula, posição. Então essa é a estrutura da função maior. Legal? Então, quando eu olho a letra A, eu tenho aqui, ó, maior, intervalo, aí, ó, isso aqui é ponto e vírgula? Não, tá errado a letra A. Teria que ser ponto e vírgula 2. Ó, que nem a letra B, tá correto, ó, função maior, tá beleza. A letra C, também, ó, função maior, tá legal, beleza? Agora, a letra D, ele colocou aqui, ó, maior do que 2, tá errado isso aqui, então já vou eliminar a letra D. Tudo bem? Agora, ele diz aqui, ó, que em D3 da planilha 2, foi inserida uma expressão que transporta o valor que está lá na planilha 1 para a planilha 2. Então ele pegou aqui, ó, ele colocou aqui na planilha 2 uma expressão que transportou o valor 15 para cá. Então ele fez isso na planilha 2 para trazer o número 15 da planilha 1. Galera, aqui tem um ponto bem importante. As duas alternativas aqui, ó, como é que eu sei se é a B ou a letra C? Pelo seguinte, existe uma fórmula quando você tá na planilha 2 e quero trazer um valor da planilha 1, essa fórmula, ela é representada assim, ó, igual nome da planilha, se é no calque, ponto, nome da célula.
Se é no Excel, é igual nome da planilha, exclamação, nome da célula. Então, ó, veja que ele está na planilha 2. Ele colocou o nome aqui, ó, da planilha 1. Aí colocou um ponto, colocou o nome da célula, né? Então é isso que ele fez aqui, ó. Por que que é a letra B? Porque na letra C, ele está representando. Se fosse no Excel a questão, ó, veja, a questão aqui, ó, é no Calc. Se essa questão fosse no Excel, tá? O gabarito seria a alternativa letra C, porque também tá tudo certo, tá bom? Mas como é no Calc, eu troco o ponto de exclamação pelo ponto final ali. Então a divisão, ao invés de ser uma exclamação, é esse pontinho aí, que é a mesma coisa. Igual o nome da planilha, ponto, nome da célula. Então o que ele fez aqui, ó, colocou o nome da planilha ID1.D5. Ou seja, ó, aqui que ele colocou esse ID1 que ele trouxe o valor 15. Tá? Na planilha 2 que ele fez essa fórmula. Legal? Tá bom? Beleza? Então, ponto bacana a questão aqui para ver vários itens. E aí, a gente já sabe agora mais, aí, né, falando de novo de uma fórmula e mais uns detalhes. Vamos lá agora para a questão de número 13. No que se relaciona à segurança da informação, sendo a prática que mantém os dados sensíveis em sigilo, a defesa do que não é público. Em uma empresa, a segurança da informação nada mais é do que as políticas, processos e métodos que devem ser empregados para que a circulação de dados e informações seja segura e controlada, evitando que pessoas indesejadas façam uso ou, ao menos, tenham acesso a essas informações. Entre os princípios da segurança da informação, destaca que o importante será, aqui ele está falando que o importante será ter certeza de que de que as informações não sofram nenhuma modificação sem a devida autorização, sendo preciso assegurar que as informações não sejam alteradas, não sejam durante o tráfego, né, na internet, armazenamento, processamento, ou seja, que elas permaneçam íntegras. Esse princípio da segurança da informação garante, por exemplo, que os destinatários recebam os dados tais quais eles foram enviados, tá? Então já diz a resposta, já disse, ou seja, falamos lá, né? Interatividade, esse princípio não existe. Conformidade, esse princípio não existe. Confiabilidade, esse princípio não existe. Mas falou sobre a integridade dos dados, ou seja, a informação não sofreu alteração do conteúdo, né? Tá falando aí do princípio da segurança chamado integridade. Legal? Beleza. Vamos lá. Questão número 14, no uso dos recursos do Thunderbird. O que é o Thunderbird, pessoal? Thunderbird é um aplicativo de correio eletrônico igual ao Outlook. Vocês não já ouviram falar do Outlook para e-mail? Então, o Thunderbird, ele é da... Quem é o grupo dele? É o Firefox. Não, Firefox não. Firefox é o nome do navegador. Mas é o Mozilla. O mesmo Mozilla que faz o navegador Firefox também faz o Thunderbird, que é um programa para e-mail, tá? Para você configurar as suas contas de e-mail. Por default, né? Ou seja, por padrão, uma caixa postal alfa serve para armazenar as mensagens entrantes de e-mail oriundas da internet e tendo como destinatário um determinado usuário. Ou seja, qual é o nome? É a caixa de entrada, né? Então a gente já vai eliminar essa ideia. A caixa de entrada que recebe as mensagens entrantes, as mensagens que estão chegando agora. De forma semelhante, as mensagens geradas e transmitidas por esse mesmo usuário com destino a outro usuário por meio da internet são armazenadas por padrão numa outra caixa postal beta. Ou seja, as mensagens, no caso, né, que ele diz aqui, ó, tem uma informação aqui importante, as mensagens geradas e transmitidas para esse mesmo usuário com destino a outro usuário, né? Então, onde que armazena as mensagens geradas e transmitidas, no caso, né, que foram enviadas. As mensagens da caixa de saída são as mensagens que ainda estão no processo de envio, né, que não foram transmitidas ainda, elas estão carregando, tá? Mas os itens enviados são as mensagens que já foram transmitidas no caso, tá? As mensagens que já foram transmitidas. Então, gabarito letra B, beleza?
Vamos lá agora para mais uma questão, que é a questão de número 15. Mais uma questão aí de Excel da Banca Idecam. Então tá, a gente tem uma planilha aqui do Excel, né? Aqui tem a coluna de A a G, tem aqui o nome dos alunos, João, Pedro, Maria e tudo mais. Tem as notas, tem a frequência e tem ali o status aprovado ou reprovado. Então vamos lá. Na coluna G, status são exibidos, aqui a coluna G, né? São exibidos os status finais, né? Sabendo-se que para ser aprovado, o aluno necessita a seguinte condição: média maior ou igual a 7 e a frequência maior ou igual a 70. Assinale qual é a fórmula que representa essa condição aqui. Legal? Então vamos lá. Olha só. Primeiro ponto, né? Vê que ele está usando, ó, vou pegar a letra A como exemplo aqui, mas só para vocês saberem. Na letra A ele tem aqui, ó, condição, verdade e falso. Silvio, mas na condição tem uma função. Exato. As funções e funções ou são funções que vão trazer como resposta verdadeiro ou falso. Quer dizer, se o resultado dessa função aqui der falso, ele vai jogar no reprovado. Se o resultado dessa função aqui em amarelo der verdadeiro, ele vai jogar no azul. Tranquilo. Mas o que eu quero te dizer aqui? Primeira coisa, eu já sei que a letra A e a letra B não são as minhas respostas. Por que, Silvio, que eles não são? Pelo seguinte, a função ou, vê que ele está analisando dois itens aqui, ó. Todas as funções e e ou vão analisar dois ou mais itens. Aqui ele está analisando dois itens, aqui ele está analisando, ó, dois itens. O que ele vai ver nesse aqui, ó? Aqui ele está analisando dois itens. A letra C eu já vou descartar também. Por quê? Porque ele colocou dois parênteses aqui, ó. Não tem, na verdade, não podia fazer isso aqui. Tinha que ter alguma função aqui. Então a letra C está com a estrutura errada, tá bom? Mas o que eu quero te dizer aqui? Quando que a função ou vai trazer verdadeiro? A função ou vai trazer verdadeiro quando um dos argumentos for verdade. Como assim? Quer dizer o seguinte, galera, vou dar um zoom aqui para você poder ver melhor. Quer dizer o seguinte, que se esse argumento for verdadeiro, eu não vou julgar, mas só vou olhar aqui, ó. Se esse argumento for verdadeiro e esse for falso, esse ou vai trazer verdade como resposta. Então ele vai trazer aprovado. Só que entende o seguinte, ele não falou que a média tem que ser maior do que 7 e a frequência maior ou igual a 70 para o aluno ser aprovado? Ele falou aqui, ó, média, né, aqui, ó, média maior ou igual a 7. Ele vai pegar lá a célula da média e vai pegar a célula da frequência. Para o cara ser aprovado, as duas condições, né, tem que bater. Se uma só bater, tirei média 8, mais frequência 60, reprovado. Tirei média 6, mais frequência 100, reprovado. Tem que ser a média pelo menos 7 ou mais e a frequência pelo menos 70 ou mais. Então não pode ser a função ou, porque a função ou vai pegar se um dos dois já for verdadeiro, ele já vai trazer como aprovado. Então tem que ser a função e. Por quê? Porque a função e, no caso, ela só traz verdadeiro quando todos os argumentos forem verdadeiros. Ou seja, ele vai pegar esses dois argumentos aqui para cada aluno, tá? Ele vai pegar, se essa for verdadeiro e essa for verdadeiro, a resposta desse e aqui é verdadeiro. Aí ele joga para a posição do verdadeiro. Mas, se aqui, ó, agora apagar. O cara tirou, vamos supor que a média lá deu 6, não foi, então aqui é falso. E aqui é verdadeiro. Esse e aqui vai trazer que resposta? Falso. Por quê? Porque se um já for falso, ele já traz como resposta falso. Aí ele vai jogar para a posição do falso. Agora se liga nesse outro detalhe aqui, ó. Condição, verdade e falso. Galera, imagina o seguinte. Ele vai pegar uma nota lá. Você faz o teste comigo aqui, ó. Vamos supor que a nota do fulano lá deu 7. 7 é maior ou igual a 7? Eu estou fazendo um teste para saber se essa fórmula vai funcionar, né? A frequência deu 80. Beleza. 80 é maior ou igual a 70? É. Silvio, então aqui, ó, 7 maior ou igual a 7? Verdadeiro. 80 maior ou igual a 70? Verdadeiro. Então esse E vai trazer verdadeiro.
Então, só que lembra que é condição, verdade e falso as posições, né? Então aqui é verdade e aqui é falso, porque não muda as posições. Ele mudou as palavras, mas o nome, a estrutura da fórmula não muda. Então veja que ele colocou a palavra reprovado dentro da posição verdade, sem problema. Então se essa condição der verdadeira, no caso, ele vai mostrar aprovado ou reprovado? Vai mostrar reprovado, ó. Tá errado a estrutura dessa fórmula aqui, ó. Porque ele inverteu as palavras, entendeu? Olha a letra E. Se essa condição dá verdade, essa condição dá verdade, esse E vai trazer como resposta verdade. Ou seja, ele vai lá para a palavra do posição do verdade. Ou seja, aprovado. Então, letra E é a fórmula que vai funcionar para a nossa planilha. A letra E é a fórmula que vai funcionar. Olha como às vezes se a banca ela quiser pegar você em relação a um pouco de lógica e tudo mais, como ela pode pegar você nesse ponto, tá? Então toma cuidado na hora de pegar essas questões aqui e só porque tem as duas palavras corretas aqui, achar que, por exemplo, é a letra D. Não, as palavras eu posso escrever qualquer coisa. O que vai mandar é a posição. O azul ali sempre é a posição do verdade, independente do que tiver escrito. Vai ser a posição do verdade. O verde, não importa o que está escrito, mas ali sempre vai ser a posição do falso. Então eu vou resolver o amarelo, que é a condição, e se o amarelo der verdade, eu vou para o azul, acabou. Se o amarelo der falso, eu vou lá para a resposta está na posição verde, que é o falso. E é ponto, é exatamente isso. Tá? Então muita atenção aqui quando for resolver funções como a função C. Lembrando que essa ordem não muda, tá? É sempre a mesma ordem. Legal. Segurança 16. Segurança na internet tem a ver com uma série de boas práticas que adotamos para usar a rede com mais cuidado. Navegar sem o devido cuidado por sites e aplicativos é similar a deixar a porta de sua casa aberta. A área fica suscetível a visitas indesejadas, que podem inclusive fazer o mal, no caso roubar dados pessoais, dentre outras coisas. Levando em consideração a segurança na internet, julgue a afirmação abaixo. Vamos lá. Então ele tem alguns termos aqui para a gente julgar o que é certo e o que é errado. Legal? Item 1, ele fala aqui sobre o termo malware. O item 2, sobre spyware. E o item 3, sobre phishing. Vamos ver o que ele está falando aqui. Né? Essas informações também tem na cartilha de segurança para a internet. É de lá que as provas tiram as questões. Cartilha de segurança para a internet. O termo malware se refere a programas especificamente desenvolvidos para executar ações danosas de um computador. Códigos maliciosos, né? Malware e códigos maliciosos é a mesma coisa. Como, por exemplo, roubo de sequestro de dados, bombardeio, anúncio de corrupção de sistemas. Verdade. Então ele está dando uma definição sobre o que é um código malicioso, um malware, e está completamente correto. Item 2. Spyware é um programa de capturar e armazenar as teclas digitadas pelo usuário no teclado do computador. Está errado, tá? Isso aqui é falso. Ele não está falando sobre spyware aqui. Ele está falando sobre um item que é chamado de... Vou colocar aqui, ó. O que o item 2 está falando é sobre o keylogger. Keylogger, ele é um tipo de spyware, não é o spyware em si. Porque o spyware é o roubo de informações pessoais. Tá? O spyware é o roubo de informações pessoais. O keylogger é o tipo de programa espião que vai roubar as teclas, né? Vai capturar as teclas que foram digitadas. Então ele vai tudo que você digita no teclado, ele vai gerar um relatório, tá? O item 2 está falando sobre keylogger. E o phishing, que é um tipo de golpe legal que usa mecanismos tecnológicos, geralmente baseados em mensagens, para persuadir as pessoas a entregarem ao atacante algo de seu interesse verdadeiro. Ou seja, o phishing, no caso, é o golpe, por exemplo, quando você recebe um e-mail alguém se passando por uma agência de banco. Às vezes você não tem nem conta dentro daquela agência, mas ele fala que é extremamente importante que você atualize os seus dados. Então isso é a prática do phishing, no caso, tá? A prática do phishing. Tudo bem? Então, que é esse golpe aí. Então, o item 1 e 3 está correto. Gabarito letra D, tá? 1 e 3 correto aí. Só o item 2 aí que ele está falando do keylogger e não do spyware, no caso.
Vamos lá para a questão de número 17. Mesma coisa aqui para a gente julgar os itens, né? Então ele está falando aqui sobre os pop-ups, está falando sobre os cookies e sobre as extensões do navegador. Vamos lá ver o que ele está falando aqui. É correto, né? Então sobre quais que são os itens corretos. Item 1. Pop-ups são pequenos arquivos do computador ou pacotes de dados enviados por um site na internet para o navegador do usuário quando o utilizador visita o site. Cada vez que o usuário visita o site novamente, o navegador envia este pequeno arquivo de volta para o servidor para notificar atividades prévias, né? Pega informações de navegação do usuário. Ele não está falando sobre pop-ups, ele na verdade está falando sobre os arquivos cookies, tá? Sobre os arquivos cookies. Tá? Beleza, então ele está falando sobre os cookies. Agora, se eu olhar o número 2, que ele está falando de cookies, ele está falando que são janelas que se abrem no navegador ao visitar uma página. Na verdade, o que ele fez foi inverter, gente. Essa aqui é a definição de pop-ups e essa aqui é a definição de cookies, né? Então, ele inverteu as duas definições. Tá? Pop-up, que são as janelas que abrem ali, flutuante ali, e cookies, que são os pequenos arquivos que são salvos, né, e lidos pelos sites que você acessa na internet. Legal? Vamos ver o que ele fala aqui de extensão, então, se está correto. Extensões do navegador Google Chrome, né? As extensões são códigos ou programas instalados no navegador do seu computador ou celular que desempenham funções específicas. As extensões podem adicionar novas funcionalidades para o navegador ou mudar sua aparência, né? Extensões é como se fosse um programa extra dentro do navegador. Às vezes, para abrir determinados vídeos, abrir determinado serviço, alguma coisa que ele precisa abrir, ele usa por exemplo, tem extensões daquele site Tênis Certo, que é extensões para ele te mostrar as melhores ofertas aí do site que você está navegando. É uma extensão. Você entra no site procurar um produto, ele vai falar, ó, esse produto que você está procurando, eu achei no site XYZ. Então olha aqui que tem essas ofertas aqui. Então isso é uma extensão. Ele me mostra as melhores ofertas lá, por exemplo. Então verdadeiro, o item 3, tá? Então nesse caso aqui, só a afirmativa, né, 3 é que está correta. Ali ele mudou. Vamos lá para a nossa última questão aqui, né, dessa bateria. Diz ali, ó, a rede mundial de computadores, a internet, possui diversos serviços que fazem uso de diferentes tipos de protocolos, de acordo com a necessidade daquele serviço. Existe uma opção mais adequada para o protocolo. A correta escolha do protocolo pode, por exemplo, trazer mais agilidade e segurança para o serviço. Marque a alternativa que indica corretamente o nome do protocolo que tem por objetivo a transferência, né? A realização da transferência de arquivos. Gente, quando a questão ela é sobre protocolos de rede e ele coloca a informação transferência e principalmente aqui a palavra arquivos, né? Transferência de arquivos, ele sempre está falando do protocolo de transferência de arquivos, que é o FTP. Tá? Sempre que a questão traz protocolo de transferência de arquivos, está falando do protocolo FTP. Então grava isso porque isso é muito cobrado na prova, tá? Muito cobrado. O HTTP, por exemplo, ele é o protocolo de transferência de hipertexto. Então a gente tem, por exemplo, aqui o HTTP, né? O HTTP, que é para acessar as páginas de internet, que é a transferência de hipertexto. Assim como eu tenho o HTTPS, que é segurança, né? Acessar as páginas com segurança dos dados, tá? Então, o HTTPS também é um protocolo para acessar as páginas de internet, mas de formato seguro. Legal? Mas de formato seguro. O zip é um tipo de arquivo para zip, né, para compactação. O www, que é a forma de acessar a internet, www, as páginas, e IRC, que é uma forma de chat, de bate-papo, né? Foi muito usado aí na década de 2000 aí, o IRC, tá bom? Uma forma está relacionada, isso aqui, ó, está relacionado a chat, bate-papo, legal? Chat, bate-papo. Muito bem. Então, quando fala de protocolos, então assim, tem alguns protocolos que são importantes, que nem o FTP, que ele falou, os protocolos de e-mail, por exemplo, né? Esses protocolos, esses três aqui, ó, são os protocolos de e-mail. O SMTP, que é o protocolo de envio de e-mails, no caso, né? Para enviar e-mails. E o protocolo POP e IMAP,
que é o protocolo para receber e-mails. Então, por exemplo, mais um protocolo aqui, né? Mais 3 aqui que são importantes, tá? Então, são questões aí que podem ser abordadas na sua prova, legal? Então, algumas coisinhas assim que são importantes. O que é interessante? A gente vê que a Banca IDECAN, ela gosta de perguntar, por exemplo, sobre termos, né? Esses termos pop-up, arquivos cookies, no caso, né? Traz ali um termo IRC, algumas coisas mais diferentes. Isso aí, bacana, né? A gente tá por dentro aí da banca daquilo que ela mais pede. E principalmente também você viu questões de Excel. Excel é um tema que, né, em toda a prova da IDECAN, pelo menos a gente tem uma questão de Excel ou Calc, mas como eu falei, né, basicamente a mesma ferramenta, as funções ali são praticamente todas iguais, as principais que são cobradas aí, se você já sabe no Excel, você não vai ter trabalho dentro do Calc, tudo bem? Beleza? Então essa foi mais uma bateria pela MGL Concursos, né? Professor Silvio Bononi aqui, então espero que tenha gostado, se você gostou, curta o vídeo, comente, compartilha com a turma, se inscreva no canal da MGL Concursos, beleza? Galera, beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.